Oi, tudo bem? Esse é um vídeo mais para conversar um pouquinho sobre o uso do computador por parte dos pesquisadores do GICD e também dos pesquisadores do LANTRE, principalmente quem está em nível de pós-graduação, que não estão em Franca. Em Franca, o uso é feito localmente, com o uso do X2Go no laboratório, economiza recursos e é bastante instantâneo. O, então, a ideia é o seguinte: vocês vão estar tendo a possibilidade de usar um desktop como uso privado para fins de pesquisa, estudo, né? No caso é Linux, mas não há limitações significativas que vocês vão sentir em comparação com Windows. Às vezes é um estranhamento, né? Para aqueles que não estão acostumados. Nós temos pesquisadores que usam Linux e usam esse tipo de acesso remoto. Vou dar um exemplo, a Jaqueline, que é do LANTRE, faz mestrado no Santiago Dantas, e ela está acostumada com o Linux porque ela já usa, apesar de ter sido usuário, e também é usuário de Windows. Né? E eu tenho uma outra pesquisadora, por exemplo, a Bárbara, que usa, consegue usar bem o Linux, mas ela é usuária de Windows. Então, é possível você trabalhar dessa forma. Não necessariamente precisa ser algo que só usa o Linux, como eu, a Karina, alguns outros pesquisadores. Okay? A, a vantagem de você usar Linux é que você vai se acostumando a um sistema que não tem custo, é mais seguro, sua máquina fica mais rápida e você vai aprendendo o macete desse mundo que você não está acostumado. Então, isso é legal. Né? Agora, todos os softwares em geral estão ficando parecidos. Então, é Google Chrome, aquela coisa toda. Mesmo o Word, se você quer, você tem o Word 360, que é na internet, pelo navegador. Você não vai sentir dificuldade. Se houver alguma necessidade de software, vocês podem solicitar, ok? Mas o que eu queria dizer com vocês é o seguinte: o recurso é limitado. Aqui, vocês estão vendo um gráfico do funcionamento do LANTRE VM01, dos seus recursos, tanto de banda de internet, né, que é aqui embaixo, que eu acho que aqui é o recurso mais tranquilo nosso. A gente tem uma banda boa aqui, dá para aumentar bastante. A gente alocou bastante memória RAM para essa máquina, veja que está consumindo neste momento, isso aqui, alguns momentos aumenta, tá? É, consumindo 5 GB de 30 GB que a gente deixou aqui. E dos 8 processamentos, dos 8 processadores, está havendo aí um consumo mais ou menos nesse nível, de 30, 40, alguns picos. Por que eu estou dizendo? A gente tem algumas limitações. Eu vou mostrar uma, que eu acho que eu já comentei em outro vídeo. Uma é essa aqui. Você vai acabar assistindo vídeos, é natural o uso do YouTube, é muito comum e é importante para a pesquisa. Né? E não gostaríamos que você se limitasse. Né? O problema é que o uso do vídeo constante, ele consome memória, processador. Né? Eu vou simplesmente dar uma pausa aqui, vocês vão ver como vai cair o processamento da máquina como um todo. Né? Ah, Observem como caiu só de paralisar aí o uso do YouTube. Então, o YouTube, duas, três pessoas, o processamento já vai bater próximo do 100%, tá? Simultaneamente. Não quer dizer que não dê, mas vai começar a ficar mais lento. Então, se você perceber isso, o recurso do processador naquele momento está sendo muito utilizado. Dá uma reduzida, espera um pouco, ou se tiver impraticável, por favor, anote o horário e faça reclamação nesse momento. Pode mandar um e-mail, WhatsApp, sei lá o que. Ok? Isso é bastante importante para a gente. Por quê? É aqui onde a gente vai sentir esse problema. E por isso que os nossos pesquisadores do LANTRE só trabalham localmente lá. Só os pós-graduandos estão em São Paulo, outra cidade, que não dá, não tem como. Aí está usando o Google Remote Desktop. Por quê? O X2Go, que todos já usavam, não permitia o vídeo por definição, porque consome muito recurso, fica muito ruim de assistir. Então, a gente não sente o problema na máquina. Mas com o Google Remote Desktop a gente sente.
Ok? Então, esse é um problema. O outro é a memória RAM. A memória RAM ela vai aumentar muito quando muita gente usando Chrome e diversas abas aqui. Né? Não gostaríamos que você se limitasse com essas abas, mas fazer um certo controle. Né? Não, toda vez não usar, não é necessário tentar fechar o máximo de abas que for possível, mas aquelas que você está trabalhando está ótimo, né? Mas pode haver algum problema. Então a gente vai tentar sentir se há um problema de memória RAM. Pronto. Isso é sobre recursos, né? A gente falou sobre recursos do computador. Agora tem uma outra questão. O computador, ele também tem outro recurso, que é o quanto você usa do equipamento, né? Se você tem uma necessidade enorme de coleta de dados, a gente vai fazer máquinas de coleta, só de coleta. Daí ela tem espaço. Aqui, se eu clicar aqui no seu, todo usuário vai estar lá na sua pasta pessoal e for nas minhas propriedades, vai ver que eu estou aqui com espaço livre de 157 gigas, né? Eu tenho vários arquivos aqui, hein, pessoais que eu trabalho, de professor e tudo mais. Eu estou ocupando aqui mais ou menos 36 gigabytes. Né? É bastante, mas devido ao meu trabalho. A gente pode alocar mais recursos, mas o que a gente tem percebido é que ao longo do tempo o aluno vai deixando o arquivo lá jogado, sem ter uma necessidade. Muitas vezes o aluno até não usa mais e não avisa. Então, o que a gente tem uma gestão aí de recursos que a gente vai apertar um pouco mais, que é a seguinte: ficou muito tempo sem usar, a gente vai falar, você está usando, não está? Podemos, então, realocar o arquivo ou posso cancelar seu usuário? Então, você vai ser solicitado a isso. E nós pedimos que use se realmente tiver sentido para você usar. Né? E não deixar arquivos à toa. Né? Principalmente arquivos que são pessoais. Né? Pessoais, ó, veja aqui vocês estão vendo, esse é pessoal, é um desenho que eu estava fazendo aqui de uma residência. Eu uso também para isso, inclusive porque eu estou testando. Né? Então, você também pode fazer isso e deve. O que não pode? Algo que seja comprometedor do ponto de vista da universidade, porque é um recurso institucional. Né? Então, tem que ter mais ligado a uma questão profissional. Okay? Evitar torrents de filmes, coisas que não têm legalidade. Torrent está liberado aqui? Está liberado. Mas para o quê? Porque a gente usa, vai baixar uma distribuição Linux. Normalmente você vai baixar em torrent, né? Então, vai mais rápido e tudo mais. Então, eu peço bastante cuidado nesse uso e evitar esse tipo de coisa. Por quê? É um computador como se fosse um computador do professor lá na sala dele, né? Como o meu computador físico está lá. Lá ele é monitorado, então a rede é diferente, ela tem o monitoramento dessas coisas, ok? Então eu peço que só uso legal e o mais voltado possível para estudo e pesquisa, né? Agora, isso para finalizar, eu queria deixar esse aviso bem claro para vocês e gostaríamos de atendê-los, que é o seguinte: se você percebe que há uma grande dificuldade de recursos para você, porque a sua pesquisa exige determinados softwares, determinada capacidade de processamento, determinada coisa que você não está conseguindo ter esse uso de desktop virtual que está ocorrendo, não é? Então você pode nos solicitar para a gente estudar como a gente pode atender você. Teve casos até de máquinas específicas para pesquisas. Então, daí é uma máquina separada, não está nesse pool, está em outro, e com outras características, para que possa ser trabalhadas para fins de pesquisa. Então, para fins de pesquisa, questões mais urgentes ou que demandam uma quantidade de recursos computacionais maiores, vocês podem entrar em contato para a gente ver como atender melhor.
ok? Então, o uso responsável desses recursos é bastante importante. E gostaríamos muito de ouvir se houver alguma demanda, reclamação, ou algo que incomoda, ou algo que dificulta, o que inviabiliza muitas vezes um determinado trabalho. Ok? Então é isso. Muito obrigado.